Boi em Pauta. Oferecimento. Nutribio, nutrição animal e óleo vegetal. O Boi em Pauta de hoje recebe um entrevistado muito especial. Ele é veterinário, tem uma longa experiência na nutrição de bovinos e vai falar pra gente também sobre pastagem. E hoje, um Boi em Pauta diferente, gravado aqui da Acricorte, em Cuiabá. O Boi em Pauta de hoje recebe Paulo Júnior. Seja muito bem-vindo, Paulo Júnior. Obrigado pelo convite, Ricardo. Ao Boi em Pauta. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui conversando com o amigo Ricardo e falar um pouco aí de pastagem e nutrição animal. Isso aí. Paulinho, antes de você começar, vou te chamar de Paulinho, não tem problema, okay, né? Todo mundo me chama de Paulinho, tá ok. Antes de você falar um pouquinho da nutrição, da pastagem, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Quem está em casa quer saber quem é o Paulinho, né? Bom, o Paulo é médico veterinário, como você disse, sou do interior de São Paulo, cheguei no Mato Grosso em 97, ou seja, são mais de 20 anos aqui no Mato Grosso, tive a oportunidade de morar aqui em Cuiabá, e depois, num outro período, tive morando durante 10 anos em Sinop, onde também tive trabalhando em toda a região. Cheguei lá, a região era muito de pecuária e passou pela transformação da agrícola, né? Você acompanhou bem essa transformação lá? Essa transformação do norte do estado, né? Depois, saindo também de Sinop, fui para Rondonópolis, fui para o sul do estado. Fiquei mais 5 anos lá. E agora, recentemente, há 6 meses, estou morando em Cuiabá. Toda a minha trajetória profissional no Mato Grosso, e assim como iniciei lá em São Paulo, trabalhei um pouco com bovino de leite, que foi uma experiência muito, muito boa. E quando cheguei no Mato Grosso, já com um trabalho em nutrição animal. Chegando aqui no Mato Grosso, fizemos um trabalho bastante intenso na época com bovinos de elite, trabalhamos muito com gado de elite. Participei aí do crescimento do bovino de elite, do Nelore aqui na coisa, né? Do Nelore de raça, com os criadores. Lembranças muito boas dessa época que a gente trabalhou muito a nutrição desse bovino. E aí passamos por toda essa transformação do Mato Grosso aí, nesses 20 anos, do nosso crescimento, junto com os amigos, conhecendo muitas pessoas. E hoje estamos aí, continuamos nesse trabalho de nutrição animal e nutrição de pastagem, nutrição de solo, abrangendo muito mais ainda o que a gente fala de nutrição aplicada, ou seja, desde o solo, o pasto, o bovino, os suplementos, ou seja, olhar um pouco com um olhar maior ainda a nutrição, não só do ponto de vista de nutrição, de ração e outras coisas. Isso, achei muito interessante. Você falou nutrição de solo também, né? Exatamente. Interessante. Porque um assunto muito em evidência hoje, né, Paulo? Exatamente. E uma coisa que eu venho trabalhando muito, que eu falo que nós somos agropecuaristas. Porque sem uma produção hoje de pastagem de qualidade, nós não vamos ter uma pecuária avançada. Então eu acredito que hoje nós temos que sermos agropecuaristas. Porque aí eu vou corrigir o solo, vou cuidar da minha pastagem, vou implantar o melhor capim para aquela região, para aquele solo, e aí eu vou ter uma produção de carne satisfatória, com ganhos de peso expressivo, no que nós temos de mais barato na produção de bovino, que é o pasto. Paulo, hoje você mora em Cuiabá
mas você não para, né? Não. Hoje eu moro em Cuiabá, mas eu trabalho numa região bastante grande. Qual a região de atuação do Paulinho? Hoje eu trabalho Mato Grosso, Rondônia, Pará, e daqui a pouco vamos estender para o Amazonas também. Mas só uma curiosidade para você, eu já trabalhei, graças a Deus, nesses 20 anos aí, em mais de 15 estados brasileiros. Já trabalhei na Bahia, já trabalhei no Goiás, Mato Grosso do Sul, próprio Amazonas, na época trabalhando até com nutrição de cães. Trabalhei, graças a Deus, eu tive uma oportunidade muito grande no Paraná, São Paulo. Eu conheci bastante o país nessa jornada aí de 20 anos. Ô Paulo, eu acho que isso aí também deu muita bagagem para você ser mais assertivo hoje, né? Acho que quando você vai fazer uma consultoria, quando você vai em alguma fazenda que você quer implementar algum dos produtos que você atua, né? Acho que ficou muito mais fácil, né? Já tem o sentimento, o conhecimento. Ficou muito mais fácil, Ricardo. Hoje, conhecendo todas essas regiões, todas as necessidades que nós temos e acompanhando de perto a evolução do rebanho brasileiro, me trouxe uma experiência muito grande para que a gente possa fazer esse trabalho. Sim. Paulo, o Boi em Pauta vai para um breve intervalo e na sequência a gente vai falar mais sobre pastagem, como aproveitar melhor as pastagens e ninguém melhor que o Paulo Júnior para falar disso. O Boi em Pauta volta já. A capacidade da Nutribio hoje seria de 200 toneladas dia de torta de algodão. Isso, se você fizer uma conta a 4 quilos por animais dia, nós temos condição de tratar 50 mil cabeças dia. Hoje, todas as prensas nossas são automatizadas para ter o melhor controle de produção. Temos um armazenamento bom para armazenar o caroço e armazenar a torta. A Nutribio, ela precisa hoje de plantio de uns 18 mil hectares de algodão. Isso aí tem na região. A Nutribio, assim, a produção dela, ela pega o caroço de algodão, de várias localidades aqui da região, traz aqui a gente esmaga ela. E ali o processo, separa o óleo do farelo. O farelo é a torta de algodão, que é um produto, uma matéria-prima para a fábrica de rações, direto para confinamento, produção de leite. Nós temos um lançamento que nós fizemos, que é a Super Torta Nutribio. Ela é uma torta de algodão com melaço de soja. O óleo, a gente hoje, nós já temos uma semi-refinaria, a gente refina o óleo, a gente direciona uma parte para o biodiesel e outra parte para a refinaria, a alimentação humana. Vai para São Paulo, faz gordura vegetal, maionese, margarina, tudo com o nosso óleo produzido aqui na Nutribio Sinop. A gente visa o lucro do pecuarista. Então estamos desenvolvendo tortas diferentes, vendo um controle de qualidade, para ter um produto de qualidade, a gente tem um laboratório próprio aqui, mas estamos sempre buscando alternativas para melhorar o produto nosso para o nosso cliente. A gente vai vencer junto com os parceiros, junto com a lavoura, junto com a pecuária. Estamos aqui para crescer, estamos para trabalhar. O Boi em Pauta está de volta. O nosso entrevistado de hoje é o médico veterinário Paulo Júnior, falar para a gente um pouquinho agora sobre pastagens. Paulo, esse é um assunto que está muito em evidência. A gente que é mais antigo, vamos falar assim, que sabe que tinha as formações de uma edícula, depois veio a braquiarinha, que já foi uma grande coisa, né? Nas terras de cultura tinha um colonião, mudou muita coisa, Paulo. Mudou muita coisa, né? Nesses 20 anos aí, o colonial, lá em São Paulo ainda, né? As grandes sementeiras eram todas no Sudeste, né? E agora hoje desenvolvemos várias espécies gramíneas para todo o território nacional. E o Mato Grosso passou por essa revolução. Hoje temos braquiárias aí produzindo 18, 20% de proteína, que era um anseio de qualquer criador de gado, e hoje nós temos, né? A Embrapa trabalhou muito forte nisso,
as empresas também A desenvolveram Embrapa muito. contribuiu muito, né? Você falou... A Embrapa contribuiu muito nesse Continua aspecto. contribuindo, né, Paulo? Continua contribuindo, desenvolvendo novos materiais. Agora nós já estamos falando de produtos híbridos, né? De materiais híbridos aí com produção de até 20%, 23% de proteína no capim. Ou seja, e com isso também nós vamos ter que melhorar o solo, porque eu não tenho como produzir uma proteína no capim dessa qualidade se eu não tiver também um solo mais exigente, muito mais nutrido, ou seja, a planta é muito mais exigente. Ô Paulo, e tem também a adaptação de determinadas plantas em determinadas regiões, né? Às vezes a pessoa vai insistir numa gramínea errada. Exatamente, as gramíneas têm que estar adequadas ao que você tem de solo. Porque o que acontecia, né? O pecuarista ia numa revenda, gostava de um certo capim, e aí pedia esse capim, levava para sua propriedade, plantava lá e aí era feliz ou não. Hoje nós temos muita técnica para escolher esse capim. Eu vou te dar alguns exemplos, por exemplo, nós temos solos hoje aí, se você plantar um pânico, com certeza depois de 2 anos do plantio esse pânico vai estar deficiente, porque o solo não estava adequado com a inclusão do pânico, mas sim com a inclusão de uma braquiária. Então hoje nós temos todo esse conhecimento, a Embrapa fez todos esses estudos, estão aí para a gente usar, ou seja, você vai fazer uma análise de solo, você vai ver o que o seu solo tem, o que você pode corrigir, o que você vai colocar de nutriente nesse solo para implantar a melhor cultura, não é nem mais o melhor capim, mas a melhor cultura para o maior ganho de peso ou o maior recria possível na sua fazenda. Paulo, vamos falar então que nesses últimos anos a gente teve aí um ganho pelas variedades, né? Pela diversidade de variedades. Mas tem outro assunto que interfere muito, que é na questão do manejo, né? Da colheita desse capim. Exatamente, aí é outro passo que a gente vem trabalhando muito forte. Para você ter uma ideia, Ricardo, quando um sojicultor, por exemplo, vai colher a sua soja, os equipamentos que nós temos hoje no mercado colhem entre 95% e 98% do que foi produzido. Se nós fizermos um pastejo hoje daquilo que a gente implanta ali, aquele capim que nós temos ali, se você fizer tudo certinho, tudo bonitinho, bem dividido o pasto, bem da altura de capinha, tudo bem feito, um animal consegue colher do que foi produzido 75%. E quando você fala de grandes escalas, extensivos de produção, nós estamos falando de 40% a 45% de colheita daquilo que você produz. Olha, é muito Olha pouco. O gap que nós temos só se você melhorar a colheita do seu capim. Olha o que você pode pôr mais de animais no mesmo local, aumentando, melhorando a capacidade de colheita do animal ao capim que está lá à disposição. Então nós temos um gap muito grande para ser trabalhado, para o pecuarista conseguir o máximo da sua produção. Paulo, quem está nos assistindo às vezes acha assim, divisão de pasto é um negócio muito difícil, às vezes é rotacionado, mas às vezes só o tempo certo de mudança de pasto, isso já faz uma grande diferença, né? Faz uma grande diferença. A altura desse pasto, cada espécie de gramínea, ou seja, nós temos lá a brisanta, qualquer espécie dessa tem o seu tamanho de entrada, a sua altura, né, de entrada, a sua altura de retirada desse animal do pastejo, e você consegue já maximizar ou melhorar muito o seu desempenho animal. Ou seja, só um manejo já te traz muitos benefícios. Sem investimento, sem gastar, apenas cuidando do manejo, Exatamente. Você está falando que a gente já vai ter uma melhora. Existe uma conta aí que a gente faz que só melhorando esse manejo você consegue aumentar em 30% o seu desempenho de ganho de peso, de aumento de animais por hectare, de carga, só se fizer esse manejo. É muita coisa, né? Para quem faz essa conta do ano inteiro, 30%, qualquer que seja o valor que isso vai dar no final do ano, é muita coisa. Exatamente. Né? Então esse manejo hoje é bem conhecido, podemos implantar em qualquer propriedade, tamanho ou quer que seja, mas que você consegue maximizar a utilização do seu recurso, que é um recurso hoje que é escasso, que é a terra. Nós não temos como criar mais terra. Ou seja, eu tenho que utilizar o máximo possível dessa terra, dessa capim implantado, dessa gramínea implantada, para que eu possa ter o maior rendimento possível na minha propriedade. Paulo, quando você fala assim, não vai ter mais terra, né? Realmente o que está aberto e a gente não tem aí
a curto prazo a ideia de que isso mudará tão rápido. Essas áreas que já são consolidadas, que já tem o capim formado, é necessário também a mudança de capim, a reforma? A pessoa precisa gradear, entrar com uma outra variedade, ou existem hoje técnicas que no capim já inserido tem condição de melhorar ele? Então, Ricardo, tem sim. Hoje a indústria conseguiu chegar a várias alternativas que eu não preciso fazer essa reforma. Eu posso fazer o que a gente chama de recuperação. Nós fazemos, a indústria vai lá, faz análise do solo, veja tudo o que você tem, olha como que está o seu estande de planta e consegue fazer uma recuperação dessa gramínea implantada com muita eficiência, diminuindo assim gradagem, custo de reforma. Então nós conseguimos fazer muito isso hoje. Muito bom. Paulinho, o Boi em Pauta vai para um breve intervalo e na sequência o Paulo Júnior vai falar para a gente do que existe para o futuro em relação à pastagem, em relação à adubação de pastagens. O Boi em Pauta volta já. O Boi em Pauta está de volta com o nosso entrevistado Paulo Júnior, falando agora para a gente um pouco mais das novas tendências de pastagens. Paulinho, quando a gente fala de tendência, abrange muita coisa, né? O que você está vendo para os próximos anos na pecuária em relação à pastagem? Bom, Ricardo, o que a gente tem acompanhado aí é que vão surgir novas variedades ainda, mais exigentes ainda com relação à nutrição de solo, então, e com melhor produtividade do que as que nós já temos hoje. Nós já temos grande produção. E só para você ter uma ideia de futuro, o IMEA, né, no Mato Grosso, estima que nos próximos anos, até 2025, 2026, o Mato Grosso cresça dentro da pastagem 45% em soja nessa espaço. Ou seja, nós vamos ter uma diminuição muito grande ainda de áreas. Olha que número, repete pra gente, Paulinho. O IMEA estima que vai crescer ainda 45% a soja em cima das pastagens. Nossa, a gente vai perder muito capim com isso. Exatamente, vamos perder muita área que vai ser utilizada para a agricultura. E aí entra a integração lavoura-pecuária, tudo isso. Isso não compromete o rebanho, isso vamos falar. Isso não compromete em nada o rebanho. A estimativa ainda é que nós, nesse mesmo período, cresçamos ainda 2, 3% o rebanho. Ou seja, vamos ter que cuidar muito bem do solo para aumentarmos a produtividade de rebanho por hectare para suportar esse gado, dessa diminuição de pasto. Ou seja, qual que é a grande tendência? É melhorar o solo, aumentar a produção de massa para termos um rebanho maior na mesma área que nós estamos ocupando hoje. Isso, para mim, é o grande desafio dos próximos 10 anos. Ô Paulo, o que a gente escuta no norte do Mato Grosso, andando, visitando, é que às vezes na mesma propriedade que era só capim, com capim degradado,
quando ela passa por reforma, em 1/3 da área mantém-se o mesmo gado que existia antes. Exatamente isso. 1/3 da área consegue suportar onde era uma pastagem degradada, você consegue colocar o rebanho. Eu tenho visto aí alguns clientes, algumas pessoas utilizando o seguinte, uma fazenda que vem fazendo um trabalho há 3 anos de adubação de pastagem, ela está chegando agora em 30%, em 3 anos ela fez 10, chegando em 30%. Essa propriedade saiu de 2.600 animais, então, no primeiro ano, fechando agora o terceiro ano com quase 7.000 animais. Ou seja, mais que dobrou o seu rebanho na mesma área, só fazendo correção de solo. Análise, o que eu vou utilizar, em que momento eu vou utilizar e colocando a espécie forrageira adequada para aquele solo, para aquela adubação, para aquele manejo. Isso é intensificar, é mostrar que a pecuária pode sim produzir muito mais do que nós estamos produzindo hoje. Pode sim ser muito competitivo com soja, com milho, produzir uma arroba de um custo muito mais barato. Nós estamos falando aí, Ricardo, em torno de 8 centavos o quilo da matéria seca de um pasto, né? Enquanto se eu for usar ração ou alguma coisa desse tipo, eu estou falando de R$1 o quilo, em torno disso. Então nós temos uma capacidade de produção de pasto muito grande. Qual país que você conhece aí, com essa extensão de solo que nós temos, com 12 horas de luz, fotossíntese muito andando forte, produzindo o capim com capacidade de produção? É só dar as condições nutricionais para que ele produza toda a sua capacidade, que nós temos condições aí de, dobrar o rebanho nacional sem diminuindo as áreas ainda de pecuária, ou as áreas de pasto, ou seja, mesmo diminuindo essas áreas de pasto, a gente consegue dobrar tranquilamente. Quando você começa a fazer correção de solo, quando você começa a fazer esse trabalho, o que tem mostrado as fazendas aí é aumentando sua capacidade em 2, 3, 4 vezes com o passar do ano daquilo que ele produzia na mesma área. Vamos falar, tem muita coisa para acontecer então em relação às pastagens, Paulo? Para a gente dar uma... Tem muita coisa acontecendo, tem muita empresa pesquisando novas tecnologias, tem muita empresa investindo nessa adubação, nesse conhecimento das espécies forrageiras. A Embrapa vem fazendo pesquisas maravilhosas para aumento de proteína do capim, para aumento de produção de matéria seca desse capim, e aí nós pegarmos essa matéria-prima nossa, que é de boa qualidade e que tem uma produção muito grande, transformarmos em carne. Nós temos uma máquina de transformar capim em carne, que é o boi, e nós temos que maximizar isso cada dia mais. Esse é o caminho. Isso aí, bom demais. Paulo, nossa entrevista caminha para o final, infelizmente, mas eu quero que você deixe uma mensagem para quem está nos assistindo. O que o Paulo quer deixar para quem está nos acompanhando? Olha, Ricardo, eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: não adianta continuar fazendo as mesmas coisas que você não vai ter resultados diferentes. Então nós precisamos começar a fazer diferente para ter resultados diferentes. Acho que essa é a mensagem que eu deixo para o Boi em Pauta. Maravilha. Paulo Júnior, muito obrigado pela sua entrevista. O Boi em Pauta vai ficando por aqui e o nosso entrevistado de hoje foi Paulo Júnior, falando sobre pastagens. Espero que você tenha gostado da entrevista. Além dessas, tem outras no nosso site www.ricardonicolaoleilões.com.br. Até o próximo Boi em Pauta. A capacidade da Nutribio hoje seria de 200 toneladas dia de torte de algodão. Isso, se você fizer uma conta, 4 quilos por animais dia, nós temos condição de tratar 50 mil cabeças dia. Hoje, todas as peças nossas são automatizadas, para ter o melhor controle de produção. Temos um armazenamento bom para armazenar o caroço e armazenar a torta. A Nutribio, ela precisa hoje de plantio de uns 18 mil hectares.
de algodão. Isso daí tem na região. Nutribio, assim, a produção dela, ela pega o caroço de algodão de várias localidades aqui da região, traz aqui a gente esmaga ela. E ali o processo, separa o óleo do farelo. O farelo é a torta de algodão, que é um produto, uma matéria-prima para a fábrica de rações, direto para confinamento, produção de leite. Nós temos um lançamento que nós fizemos, que é a Super Torta Nutribio. Ela é uma torta de algodão com melaço de soja. O óleo, a gente hoje, nós já temos uma semi-refinaria, a gente refina o óleo, a gente direciona uma parte para o biodiesel e outra parte para a refinaria, a alimentação humana. Vai para São Paulo, faz gordura vegetal, maionese, margarina, tudo com o nosso óleo produzido aqui na Nutribio Sinop. A gente visa o lucro do pecuarista. Então estamos desenvolvendo tortas diferentes, vendo um controle de qualidade, para ter um produto de qualidade, a gente tem um laboratório próprio aqui, mas estamos sempre buscando alternativas para melhorar o produto nosso para o nosso cliente. A gente vai vencer junto com os parceiros, junto com a lavoura, junto com a pecuária. Estamos aqui para crescer, estamos para trabalhar.